Luiz Felipe, você trabalha na área? Oi, Anderson. Você trabalha na área? Cara, não especificamente, eu faço mais coisas com celular e tudo mais, eu que gostaria de me inserir, entendeu? Ah, boa. Ah, mas você trabalha, já faz, já entende de alguma coisa, né? Ah, sim, entendo. Mais para rede Ah, social e legal. tudo mais. Boa. Quase um filmmaker, né? É, mas é muito, né, Tá começando. futucando as coisas, né? Boa. Todo Não, não. mundo. Eu também já comecei assim também. É, Lá atrás. Mas não tinha celular na época, né? Então tinha que fazer coisas diferentes. Era com é câmera mesmo, verdade. mas câmera mais essas canãozinhos da vida. Entendi. Eu não sei se é você, mas o Luiz Fernando mandou uma mensagem que traía alguém que ele tinha indicado. Ah, Não sei sim, se é você. sou eu. Ah, legal. Fernando, Ele me indicou e mandou. a gente nunca trabalhou junto não, mas a gente se acompanha ali, se admira ali no, é porque a gente tem amigos em comum, né? Já Ah, que a gente entendi, nunca teve entendi. tempo de ter uma troca pessoal. A gente tem a troca pela internet, a gente funciona muito bem assim. Entendi. Mais cedo ou mais tarde a gente vai Mas trampar junto. acaba se conhecendo, né? É um meio que todo mundo se conhece Ah, também. o meio é curto, né? O meio é muito curto. Hoje em dia tá um pouco mais abrangente, assim, porque ficou mais democrático, né, os equipamentos. Na época que eu Ah, comecei não entendi. era tão assim. E na época que os meus mestres começaram, menos ainda. Então era muito mais caro. Na época que eu comecei, ele começou a ser. Era caro ainda, né? Faz 24 anos atrás. Era caro, mas já não era tão caro quanto os meus mestres na época. E aí eu comecei a. Aí, com o tempo agora, a galera já consegue fazer filme, inclusive celular. Só que no Brasil, lá fora também. Então, hoje É. em dia, as coisas estão mais democráticas, assim. Porque eu acho que. Eu tô, já, tô, já tô pegando esse teu gancho aí e vou falando aqui, tá? Aham. O que eu acho que essa democracia do meio do audiovisual, assim, ela é boa, né? Porque você tem muitas pessoas com talentos o tempo inteiro em tudo que é parte do mundo, no Brasil, não deixa eu falar um pouco do Brasil, e que consegue entregar coisas maravilhosas, mas talvez falte um pouco da parte técnica, né? Entender o porquê que, como é que chega numa imagem um pouco de mais excelência, que tem uma abrangência maior de qualidade e de narrativa. E eu acho que esses cursos agora, que você acaba, tem esse meu, mas tem várias de outras pessoas também, geralmente de amigos, assim, que faz com que as pessoas peguem esse conhecimento técnico para transformar o que eles já fazem numa narrativa um pouco mais, não vou dizer qualidade, né? Porque qualidade hoje é um pouco subjetivo, mas um pouco mais dentro de um padrão que eu digo desses filmes, de séries de grande porte, onde tem grandes visualizações e telespectadores ou espectadores, enfim. E aí esses Uhum. cursos que vem rolando, inclusive esse, eu é um desses que a galera acaba indicando, ele surgiu mesmo, o nome dele, ele é Começando a Filmar com Digital, é isso, é tipo a galera que quer começar a filmar, mas é como se fosse uma direção de fotografia básica, entende? Então, pelo tempo que ele é dado, eu faço com que a pessoa incute na cabeça da galera as técnicas que eu utilizo, da onde eu aprendi, né, lá atrás, e o que eu utilizo hoje para gravar, né? Independente se eu estou Entendi. gravando em grandes empresas, que é o que acaba acontecendo,
fazer séries, filmes e novelas, enfim. E a pessoa que vai estar fazendo um clipe, você precisa entender a parte técnica ou uma parte, não só a parte técnica, mas entender de enquadramentos, de por que às vezes eu faço isso, por que às vezes eu utilizo outra coisa, para contar uma certa história. E aí eu acho que esse curso ele acaba abrangendo isso, assim. Eu também fiz o curso de outro, eu fiz faculdade, deixa eu falar um pouco de mim, assim, e como isso vai ficar salvo, eu entendo que às vezes nem todo mundo me conhece, embora o meio da cinematografia ele é um pouco fechado, assim, mas então, em algum momento alguém deve ter conhecido, ou o amigo do amigo já me conhece de alguma certa forma. Mas eu sou o Anderson Sérgio, eu sou diretor de fotografia, e tanto filmes quanto séries e novelas, publicidade, tudo, né? A direção de fotografia, no meu caso, eu faço eu abranjo todos esses mercados. Ultimamente tenho feito muito mais séries e filmes, então acaba até que a novela está ficando um pouco mais de lado, né? Porque agora as obras são mais pocket, né? Tipo 10 episódios, 20 episódios, 25 episódios. Antigamente, a Globo ainda tem isso, né? Mas a novela de 100 episódios, 150 episódios. Hoje as coisas estão muito no on-demand, né? Você acaba acessando pelo celular, então acaba sendo um pouco mais pocket, né? Então é melhor fazer 3 temporadas de 10, 12 episódios, 20 episódios, do que de 80 episódios, 100 episódios. Então, ultimamente eu tenho feito mais isso, embora ultimamente eu acabei de fazer uma publicidade há pouco tempo, algumas, e finalizei também uma série recente. Então eu faço isso, mas eu me formei lá atrás, na faculdade de cinema. Eu entrei em 2001 e me formei em 2003 para 2004. Fiz faculdade de cinema no Estácio, e aí, mas meu pai já trabalhava no meio de televisão, então eu sempre tive na televisão desde molecão, onde eu perdi o medo eu digo que eu perdi o medo do glamour, né? Porque às vezes as pessoas entram numa grande empresa, né? Globo, Record, qualquer outra dessas grandes empresas, você tem muito glamour de quem entra, né? Então você se perde um pouco na parte artística, ou tem na parte profissional mesmo do trabalho. Porque, né, você está vendo muito artista, você tem uma gama de equipamentos que você pode utilizar, um caminhão de luz, então você fica... Tem o glamour, né? Tem todo esse rolê, assim. Mas como eu já frequentava desde os 3, 4 anos, assim, então isso para mim foi mais tranquilo, porque eu já ia nas gravações com o pai desde essa época. Então isso para mim, na hora de... Quando eu fui fazer... Quando eu fui para Globo, depois da faculdade, eu não tive tanto essa parte, né? Então eu entrei na Globo lá como estagiário, diretor de fotografia, lá em 2004, talvez, eu acho. 2004, 2005. Entre isso, acompanhando o diretor de fotografia no processo das novelas. Eu fiz 2 novelas lá, 2 grandes mestres, amigos hoje, né? Que é o Tortori, que fez Sim a Moça, e fiz Belíssima com Amadeu. Mais na frente, o Amadeu, a gente se esbarrou num curso, eu e ele fazendo um curso com um mestre que faz filme de Hollywood, né? De Star Wars, Star Trek, Missão Impossível. Ele me ensinou muita coisa, eu fui estagiário dele, mais na frente a gente estava junto, fazendo um curso de um cara que tinha uma bagagem maior que a gente. A história é legal, assim, a vida tem uns ciclos bacanas. Enfim, e aí depois disso eu comecei a fotografar meus projetos normais, como você estava até fazendo agora, Luiz. Comecei a fazer muito clipe, muito curta-metragem, enfim, essas coisas. E aí até que eu comecei a trabalhar fazendo novela, até me deram um cargo de direção de fotografia de uma novela. Acho que na verdade eu comecei com uma série. Comecei com uma série chamada Lia, e aí depois eu fui fotografando as outras coisas, inclusive o programa da Xuxa. E aí passei para as novelas e hoje eu estou aqui.
Basicamente é isso. E eu entrei na ABC a convite de amigos, há algum tempo atrás. Inclusive, na época que eu entrei, o presidente era até o Tegido, que é o que fez o filme Ainda Estou Aqui, né? Do Oscar, como fotógrafo e tal. Então eu tenho de ABC até um tempo já. Já não sei mais, talvez uns 10 anos, eu acho. E aí surgiu a parte do curso, né? Vamos falar agora do curso. O Afonso Beato, que é um mestre de todos nós também, ele me convidou para poder ministrar alguns cursos quando eu consigo, minha agenda consegue bater, né? Porque às vezes eu estou emendando um trabalho no outro, então eu não consigo ter esse tempo. Então, geralmente, nesse gap, eu consigo para dar um curso para a galera. Eu, como sou um pouco mais jovem, né? Estou dizendo que eu sou novo, mas eu sou um pouco mais jovem do que os diretores de fotografia acabam sendo, assim, de grandes empresas, e acaba minha linguagem sendo um pouco mais próxima da galera. Então, a ideia era dar um curso de direção de fotografia para a galera mais nova, como se fosse básica, né, uma direção de fotografia básica. E aí surgiu esse nome de começando a filmar com digital. Pois bem, eu lá no curso, fora mostrar a técnica que eu utilizo, eu começo sempre com uma teoria do básico para a pessoa entender por que eu estou falando aquilo mais na frente. Então, a pessoa sai, a ideia é que a pessoa saia do curso podendo fazer os seus vídeos com câmera, que hoje as câmeras são mais democráticas, né? Então você tem que comprar uma câmera de R$ 4.000, R$ 5.000, R$ 6.000, uma qualidade de você entregar coisas para a Netflix. Fiz um projeto para a Netflix, não sei mais como foi, mas foi um dos Lucas Neto, que eu fiz com a Pocket 4K, que é uma câmera que hoje vale R$ 7.000, R$ 8.000, talvez. Então ela tem entrega para ela. Então, quando você... Eu sempre na minha vida eu tentei ser muito bom tecnicamente, né? Aprender muita técnica, para depois que eu aprendesse a técnica, que a técnica estivesse saindo, né, uma facilidade que eu já nem calculava mais algumas coisas para uma câmera, eu me preocupasse mais com a parte artística, né? Então, a técnica, ela foi... Eu bati muito nessa parte da técnica na minha história inteira até hoje. Até hoje eu costumo ver, né, reviews de câmera, de lentes, e faço os testes, vou nas locadoras de câmera, de lente, essas coisas todas. Fiz vídeo há pouco tempo agora. E aí eu faço bastante teste, vou entendendo. Para o dia que eu precisar fazer um projeto, já vou ter uma ideia de qual é a lente que eu vou usar, qual é a câmera que eu vou usar, quais os filtros que eu quero usar. Isso me ajuda na hora de estar lendo um roteiro. Então, o que eu costumo dizer é que você precisa entender a técnica, ela tem que estar fazendo parte da sua mente já, né, do seu corpo. Porque quando a técnica ela encaixa bem no seu corpo, as coisas parecem que são fáceis no set, sabe? Às vezes não são, mas é porque você tem que bater muito nessa tecla, né, de entender, aprender como é que funciona o mecanismo, por que a câmera faz isso, por que ele decidiu colocar um filtro agora, né, decisões que você tem no set o tempo inteiro, porque você o tempo inteiro a galera se dá com desafios assim no set. Eu dou muito o tempo inteiro. Eu estou gravando com uma externa com 100 figurantes, numa batalha, com um elenco gigante, tá sol, aí do nada nubla, e aí do nada faz sol de novo, e aí eu tô com uma câmera com um kit de lente caríssimo, um kit de filtros que eu vou estar usando ali, e você tem que estar com esse cálculo na cabeça para que as cenas ela fiquem sempre numa harmonia. Se o sol está mudando de lugar, qual é a minha possibilidade que eu vou fazer, se eu vou estar de um lado para o outro. Então, hoje eu fico usando a técnica em prol da meu artístico, né? Em prol de fazer um filme ou uma série, qualquer outra coisa, com uma entrega que as pessoas em casa falam, caramba, que tá bonito isso, cara. Às vezes eu não usei nada, um refletor, enfim, porque eu já, no cálculo mental, eu já entendo que aquela quantidade de luminância que tem naquele ambiente, ela já é suficiente para me entregar uma qualidade que vai ser registrado no sensor da câmera, no cartão passando pelo sensor da câmera. Então, eu sempre vou bater isso na tecla. No curso eu começo com essa parte técnica, desmiuço exatamente ela e tal. Aí eu começo a mostrar alguns exemplos de alguns filmes ou séries, de algumas cenas que eu fiz, e por que eu escolhi
usar a colorimetria da câmera 4100 ao invés de 5500, como a galera costuma usar numa diária. Vocês me ouvem? Estão me ouvindo bem? Todo mundo? Perfeito. Sim. Então, perfeito. E aí, por que eu uso, por que eu usei assim? Por exemplo, agora eu acabei de fazer um projeto que eu usei todas as diurnas, tanto interna quanto externa, com Kelvin a 4100 de uma câmera. E aí teve um assistente que perguntou, caramba, por que você está usando 400? Todo mundo usa 5500. Mas é porque, na minha cabeça, tecnicamente, eu já vi que a cor funciona dessa maneira, então era o tipo de cor que eu já queria passar para o projeto, para o filme. Esse foi um filme, inclusive. Que funcionaria muito bem com essa luz externa de 5500, com a câmera recebendo isso com 4100. Então, eu vou explicando uma cena, por que uma cena eu coloquei 400, por que outra cena diurna eu coloquei 3200, porque, enfim. Então, eu vou fazendo esses recortes para as pessoas entenderem da técnica que eu acabei de explicar e como é que eu aplico ela dentro de um processo. Geralmente começa numa pré-produção, né? Então, eu faço muito estudo antes de uma pré-produção, de fazer qualquer projeto, pode ser pequeno, pode ser grande, médio, não importa. Eu gasto muito tempo debruçado sobre livros, sobre referências, entro lá no Shotdeck, para quem conhece, é um site como se fosse uma biblioteca de frames de quase todos os filmes que tem. E aí diz qual é a câmera que foi usada, qual é a lente que foi usada. Eu uso muito Shotdeck como material de estudo, mas eu ainda sou um pouco da escola um pouco antiga, embora me ache um pouco novo. Eu ainda costumo usar livros de pinturas ainda para buscar uma referência para um filme ou para uma série. Então eu tenho bastante livros de pinturas em casa. Eu tenho inclusive mais livros de pinturas. Eu sempre falo isso assim, para a galera. Eu tenho mais livros de pinturas em casa do que livros de estudos de fotografia, né, de cinematografia, né, da direção de fotografia. E aí, depois que eu pego essa técnica, eu acabo levando alguns livros meus também rabiscados para as aulas. Eu levo o meu iPad, que eu uso com as referências dos últimos projetos que eu fiz. Então, sempre eu faço um grande recorte de de todas essas referências que eu já bati com o diretor, com a diretora. E aí isso acaba levando também para o curso, para a galera entender qual é o meu processo que eu faço para criar uma linguagem visual daquele filme. E aí, no final, eu deixo a galera utilizar a câmera com as lentes que tem lá no curso, tem umas câmeras maravilhosas. Eu tenho uma parceria, inclusive, com a galera que entrega lá as Blackmagic 12K. Teve um curso que eu fiz com a Blackmagic 12K. E as lentes também são maravilhosas, tem transmissores. Então, em questão de equipamento, o curso tá bem equipado, assim. Então, eu acabo mostrando a galera como é que eu utilizo a câmera, como é que eu faço. E a câmera que está lá são câmeras que eu usei em projetos grandes, né? Então, acho que a galera vai estar exposta a uns equipamentos legais, assim. E aí eu acabo, são divididos em 2 dias, né? Não, são 2 dias ou são 3 dias agora? Já nem lembro mais, gente. É porque eram 2 dias imersivos. E agora, não, acho que passou para 2 dias, né? Acho que são 2 dias, de 24 e 25. Então, acho que no primeiro dia eu acabo falando a parte técnica completa e vou mostrando algumas cenas minhas que eu fiz, né? Um recorte de bastante cenas que eu fiz. E aí eu acho que eu mostro as cenas primeiro de que eu fiz. Talvez mais 8 cenas, 9 cenas grandes, cenas diferentes, dia, noite, com efeito, com fogo, sem fogo, com explosão, sem explosão, com algum efeito mecânico que eu faço na hora, uma passagem de luz entre dia e noite, fazendo online. E aí depois eu começo o curso explicando a parte técnica, toda a parte técnica normal, de uma câmera e tal. E no início do segundo dia, eu já começo mostrando de novo as cenas. Que a pessoa já vai ver a cena diferente, como ela viu na primeira vez, sem entender nada, sabe?
Tudo bem que tem gente que já tem no curso, já fotografou curtas e clipes e essas coisas. Mas depois da técnica que eu acabo explicando, as pessoas têm uma outra visão. Então eu gosto de mostrar as coisas que eu faço em 2 momentos. Um, no cru mesmo, quase em raw, para a galera entender antes do processo, e depois, quando a galera entende a parte teórica que eu acabo dando. Aí depois eu acabo distribuindo. Eu faço um PPT, né? Todas essas, o que eu estou explicando ali, né? Eu não é um PPT que a galera acaba pedindo, assim, os meus alunos, mas ele não é ele é um PPT que eu boto mais por tópicos, né? Então eu não leio o que está ali. Eu pego os tópicos que estão ali e eu vou dissertando em cima daquilo. Mas é bom para a galera ter, porque eu acho que quando ela começa a ver um tópico de alguma coisa, ela relembra do que eu faço, do que eu falei, entende? Então é bom você sempre ter uma métrica do ponto de partida de onde eu acabo ensinando alguma coisa. E aí no segundo dia, depois de mostrar isso, eu vou mostrar, a gente vai fazer alguns testes de luz, eu acabo iluminando alguma ceninha, ali a gente faz uma microcena no estúdio, que lá tem um estúdio também, então eu faço uma cena dia, fecho as janelas, faço uma cena à noite, boto um aluno para operar a câmera, boto um aluno para fazer a lente e para entender a colorimetria da câmera, aonde que a temperatura de cor que ele quer colocar na câmera, para ver por que altera, por que às vezes eu escolho essa temperatura de cor para determinada cena, se é uma coisa mais dramática, se é uma coisa mais menos dramática, um pouco mais flat, então por que ilumina às vezes uma cena muito dramaticamente falando, sabe, uma cena com muito contraste, e aí eu acabo mostrando isso, por que eu faço isso numa determinada cena, porque eu levo um roteiro, eu levo algumas coisas que eu tenho toda rabiscada, e por que outras cenas eu faço ela ser um pouco mais leve, porque cada cena ela tem um propósito, na minha visão, né? Ela tem sempre uma motivação dentro de um roteiro. Tem cenas que elas são cenas de passagem, mas tem cenas que são cenas importantes dentro de uma obra. Então essas cenas que tem uma importância dentro de um roteiro, eu acabo tendo um cuidado que ela tem que ter, ela tem que atingir quem esteja em casa, ou quem vai estar no cinema, ou quem vai estar em qualquer outro lugar, ela atinge de uma maneira que é o que eu imagino que tem que atingir. Então, mas para isso eu fico estudando toda essa cena no bastidor, né, na pré-produção, fico entendendo por que eu vou estar usando aquela lente, por que eu vou estar usando um filtro só nessa cena, e aí isso eu acabo mostrando isso lá. Por que eu optei por usar dezenas, sei lá, de técnicas só numa cena, porque justamente naquela cena que eu queria fazer aquela coisa, porque eu queria atingir emocionalmente quem está em casa vendo daquela maneira. Então eu tive que utilizar algumas coisas para que chegasse aquele resultado. E aí eu acabo mostrando as cenas e mostrando por que eu fiz aquilo, por que eu utilizei um verde no fundo, por que eu utilizei um contraste de outra maneira, porque eu só fiz luz de vela, ou parecendo que era só luz de vela numa determinada cena, porque eu acho que é mais fácil, né? Quando eu falo isso, porque quando eu fiz o curso lá com um fotógrafo, o Dan Mindel, que é o que fez Star Wars, essas coisas, Missão Impossível, a minha ideia era entender qual era a motivação dele nas cenas que ele estava fazendo. E como é que ele iluminava uma cena específica. E aí, depois que eu terminei esse curso, eu entendi que, cara, é maravilhoso, né? Ele tem uma técnica incrível, e aí eu utilizo muito essa técnica, né? Eu absorvi muito desse conhecimento, e as motivações que ele teve em cada cena, que ele foi mostrando lá, e eu fui perguntando também. No final das contas, é isso, você entender como é que essas pessoas que fazem grandes projetos, e aí, sem demagogia, eu acabo fazendo projetos, porque eu fui exposto já a isso há muito tempo, eu acabo fazendo projetos grandes, mas eu também faço projetos de amigos também, faço projetos menores também, isso não tem problema. O problema é o barato é você fazer arte, né? Então tem horas que eu acabei de fazer um filme agora com muita pouca cabeça de iluminação, mas o projeto ficou muito legal, está na parte de edição agora, já vi alguma coisa dele, e a gente depois vai entrar na parte de cor, mas eu fiz projeto com 2 caminhões de iluminação, entendeu? Então
A ideia é preparar vocês, né, para os dois lugares. Né? Porque eu entendo também que nem todo mundo que começa um curso, ele vai se 99% dos alunos que estão no curso, eles não vão sair dali fotografando uma série para HBO, para Netflix, para Record, para Globo. Eu sei disso, isso é fato. Mas ele vai sair apto para fazer um projeto, um curta-metragem, quem quer que seja, fazer uma novela vertical, talvez, ou um processo vertical, ou uma microsérie, ou uma websérie, que agora tem muito, né? Eu já cheguei a ser jurado de alguns desses projetos de websérie. Ou um clipe, porque o que vai fazer você ter uma boa entrega é você entender a técnica. Quando você entende a técnica, você sabe que nem sempre você precisa de um caminhão de luz para você fazer aquilo. Claro que o caminhão de luz ele vai te dar N opções para que você chegue no resultado mais fácil ou mais rápido. Mas não quer dizer que o Adolfo Veloso agora acabou de ganhar o Critics' Choice de fotografia. É possível que ele vai estar nominado para concorrer ao Oscar desse filme Dream Trams, que é da Netflix. E ele usa luz natural, ele usa luz do dia. Ele usa muita pouca iluminação. A gente é da ABC, né? Nós somos membros da ABC, e a gente tem uma troca, assim. Ele está morando lá fora, claro, mas a gente conversa. E é isso, é uma iluminação, um cara está concorrendo, acabou de ganhar um prêmio agora maravilhoso, de melhor de fotografia, concorrendo com Os Pecadores, com vários filmes incríveis, ele foi eleito melhor, direção de fotografia. Quem não viu, você já viu, Felipe Luiz? Esse filme? Está na Netflix. Veja. Eu ainda não vi. Mas eu tô Acho que é ligado. A tradução acho que é Trem dos Sonhos. Uma tradução em português, mais ou menos isso. Mas é Dream Train. Cara, ele vai concorrer ao Oscar, só isso. Cara, brasileiro, maravilhoso. Ele tem um curta muito bom, inclusive. Jockey. Tem uns 3 anos atrás, eu acho que ele ganhou também, até na ABC aqui ganhou melhor curta. E o cara, ele utiliza a luz natural, cara. Então é muita pouca luz que ele utilizou de equipamentos, muito pouca luz. Então quando você vê os behind the scenes desse filme, você vê que não tá nada, só ele, a câmera e os atores numa boa, tecnicamente ele é incrível, né? Então ele coloca os atores num contraluz, eles gravaram num processo Twilight, então eles gravaram sempre quase no mesmo período, tanto na parte da manhã quanto na parte da noite, no entardecer, para você ter aquele resultado, mas ele quase não utilizou iluminação artificial, né? Não é só ele, tem o Lubeski também, que fez o Regresso. Pô, o cara ele usou uma cena, ele usou uma lâmpada de casa, de tungstênio, e ganhou a melhor fotografia e o Oscar também. Então, a técnica fez com que ele chegasse nesse resultado, sabe? Então, não era o caminhão de luz que você vai fazer você ter uma boa fotografia. Ele vai te ajudar você a chegar no seu resultado mais fácil. Sobretudo quando a gente está gravando uma série, você está gravando, eu gravo, sei lá, 10, 12 cenas, 13 cenas por dia, diferente de um cinema desse tipo, que você grava 3 cenas por dia, 2, 4. Então, você precisa fazer as coisas mais rápido. Então, isso é quase uma pegada de novela. E aí essa gama de equipamentos faz com que você tenha facilidade de você fazer uma cena mais rápido, e então acaba sendo um processo um pouco mais rápido. Mas quando você faz a coisa um pouco mais artesanal, um pouco mais orgânica, que você grava 3 cenas por dia, 4 cenas por dia no máximo, você tem uma janela de gravar de 1 hora, 2 horas no Twilight, ou na parte da manhã, você tem um cuidado, e aí você consegue direcionar o sol, colocar o elenco de acordo com o sol, você consegue ter um resultado maravilhoso, assim, como o Adolfo teve, como outras pessoas têm. Tem outras pessoas que têm uma fotografia mais realista também. Eu sou dessa pegada de uma fotografia um pouco realista. Tem gente que tem fotografia um pouco mais artística, está tudo certo, está tudo bem. Todos são maravilhosos perante o mundo cinematográfico.
Mas tem projetos que, por exemplo, que eu opto por fazer uma coisa mais artística, tipo o do Lucas Neto, que era uma coisa um pouco mais fantasia, né? Então eu usei uma técnica diferente que eu costumo usar, mas cada projeto é um projeto, onde eu quero dizer. E não necessariamente que o fotógrafo, que o diretor de fotografia não tenha todas essas gamas de equipamentos de iluminação, com equipe Mega Blaster, 4 assistentes, com mais 4 assistentes do outro lado, com mais 4 de equipe de câmera, com mais 4. Você tem quase 16 pessoas dentro de um guarda-chuva do fotógrafo, fora o blogger, fora o colorista. Não necessariamente que você não vai entregar um projeto que vai te gabaritar com uma qualidade, né? Porque, voltando lá do início, você precisa ter uma técnica que você precisa esmiuçar essa técnica, onde essa técnica tem que fazer parte já do fotógrafo, para você ter soluções mais fáceis e mais rápidas dentro de um processo de uma gravação, que é um processo um pouco caótico. Você precisa estar naquele mundo ali, entender que naquele momento é melhor você utilizar isso, sem aquela iluminação, com filtro tal, mexer no filtro da câmera, no ISO, enfim. Tudo começa na técnica. Então, eu bato muito nessa parte da técnica, porque foi assim que eu aprendi e é assim que eu acredito que você tenha uma facilidade de ter uma boa entrega. Quando você domina uma técnica, você tem a facilidade de, na hora, as pessoas, tem lá 200 pessoas num set, esperando você ter uma resolução para aquela cena específica, onde você vai colocar a câmera, ou sei lá o quê, e aí você tem uma solução simples para quem está vendo, parece até que é uma coisa muito simples, mas não é. Atrás desse simples tem anos de estudo, anos de leitura, processo de conversar com quem está fazendo também. Eu sou fotógrafo, né? Então eu trabalho disso, mas eu não deixo de perguntar ao Adolfo, por exemplo, cara, que câmera que você usou, que lente você usou, pô, maravilhoso, caraca, você coloriu. Inclusive a troca que eu tive com ele foi tipo, cara, você coloriu ele 100% online, você, né? O Pasqualino lá, o Serginho, colorindo lá na produtora dele, você lá em Los Angeles, lá onde você estava morando, em Portugal, mas enfim, em outro país, você não chegou a ver em nenhum momento você sentado do lado, porque eu acabo utilizando muito projetos da Record, por exemplo, eu fico colorindo do lado do colorista. Então, o colorista está sentado, eu estou sentado do lado, eu vou mexendo cena a cena. Se ele estivesse aqui, o colorista, ele sabe que, na verdade, eu mexo frame a frame. Então, é um frame, eu mexo, eu posso um frame, se eu achar que tem alguma coisa diferente, a gente mexe de novo, alguma outra coisa, e aí eu mexo mais um pouquinho e vou mexendo, de pedaço em pedaço. Aí depois ele deixa um tempo para ele fazer uma blocagem maior, eu mexo numa cena, ando umas 4 cenas, eu mexo numa cena noturna, mexo numa outra, e tal, e depois ele vai fazendo todas essas cenas, e aí depois eu vou recalcular, e aí eu vou mexendo o tempo inteiro. Ele até fica meio... É meu amigo, mas eu trabalho dessa maneira, eu sou muito artesanal, então vou mexendo de frame a frame, se eu achar que tem alguma coisa que não está funcionando no meu olho ali, eu mudo alguma coisa, um pedacinho de alguma coisa, eu mexo pequenas ranhuras de cor, até meu coração ficar legal. Mas também já fiz projetos também com o colorista em outro lugar e no outro estado. E aí o Adolfo falou, não, cara, ele gravou 90%, ele fez a cor, ele foi mandando para mim, subindo via Frame.io, enfim, Frame em cima de algumas plataformas que a gente consegue visualizar de outro lugar. Mas eu estava de férias, eu fui no Brasil e aí eu acabei indo lá na produtora, teve 2 diários que eu fui lá, dei uma olhada no filme, nesse filme aqui que ganhou a melhor fotografia. Fui lá, dei uma olhada, mas só porque eu estava de férias mesmo, aí eu fui no Brasil e eu acabei vendo. Mas foi 90%, 98% praticamente foi feito online, né? Então, você tem essa coisa, né? Tipo, eu vou abrir uma timeline de Frame.io como
os coloristas acabam me mandando e eu acabo chegando numa solução. Eu tenho alguns rabiscos que eu vou fazendo aqui na tela, eles conseguem ver isso lá de onde eles estão. Eu acabo mostrando isso também. Então, porque o processo, eu acho que tem um curso, né, de color, tinha, né, na verdade, nem sei se tem mais, na própria ABC, que era o Paulinho que dava, né, mas ele faleceu esse ano, quer dizer, um grande mestre, um cara que me ajudou muito, assim, Paulo de Andrade. Ele era baseado aqui, né, acho que também em Los Angeles também. Um cara incrível, assim. Então eu fazia, sempre tinha alguma dúvida de algum projeto que eu ia fazer, olha, cara, tô querendo fazer uma loucura, quero fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. É possível eu utilizar essa câmera junto com essa Alexa que vale R$ 500.000? Aí ele fala, antes, dá, porque pode fazer isso aí, porque eu já fiz um teste lá da galera de Los Angeles, a gente já gravou um filme assim, tal, usou essa câmera, usou. Então, é possível se fazer, você tem uma curvatura diferente, tá? Então, eu sempre vou, eu, Anderson, mesmo como fotógrafo, eu tenho trocas com diretores de fotografias hoje em dia. Então, a troca que eu vou ter com vocês é a troca que eu tenho o tempo inteiro com amigos fotógrafos também, de projetos, com amigos coloristas, com amigos de pós, de VFX. Eu acabo fazendo muito VFX, né, muito croma, que eu acabei fazendo muita novela bíblica nos últimos anos, então sempre tem muito croma, muita coisa. Então, eu acabo perguntando muito, então eu acabo fazendo um curso diário. E na verdade, dentro desse curso que eu acabo ministrando, eu acabo passando esses ensinamentos que eu fico pedindo dos meus pares, né? Porque a gente, como eu digo que eu estou sempre estudando, então eu vou estudar a vida inteira. Porque toda hora tem uma câmera nova, toda hora tem um filme com uma técnica nova, toda hora tem alguém tentando, porque o cinema já tem mais de 100 anos, né? 100 anos, então todo mundo já fez quase de tudo. Acaba qual é o processo o que você consegue fazer de diferente ou com técnica diferente para contar a sua história, que não seja a mesma história do seu Zé, do seu João, do cara lá de fora. Então, você precisa absorver o máximo de técnica possível das pessoas que estão fazendo as coisas novas ou antigas, que as coisas antigas estão um pouco esquecidas, a galera vai lá atrás e volta a filmar de novo com película, tanto filme como estão fazendo clipes agora com película, pra caramba, aqui no Brasil tem bastante. Tem um rapaz que o Vitor está fazendo bastante aí, né? Em São Paulo. Então é isso, assim, a ideia, para não ficar me alongando tanto, assim, para deixar alguém perguntar alguma coisa, a ideia é que eu tente mostrar para vocês exatamente o que eu faria dentro de um processo, de uma série, de um filme. O que eu faria não, o que eu faço, em cima da técnica que eu vou bater a primeira diária inteira só batendo na técnica. E aí na segunda diária eu vou explicando a parte artística das soluções que eu acabo tomando e vou mostrando as cenas de novo. E, enfim, o ideal é porque agora, nesse momento, eu não estou fazendo um projeto, mas eu já consegui pegar alunos e encaixar ele dentro de um processo que eu estava, entendeu? Eu tive alunos que eu consegui colocar como estagiários, que até o Flávio, hoje ele está na Record, está gravando, está nem mais conseguindo trabalhar comigo mais, de tanta coisa que ele está fazendo, já está com outros fotógrafos. Ele começou como um aluno meu nesse próprio curso. Hoje ele está ganhando dinheiro dele, acho que já está 3 anos já no mercado, 2 anos no mercado, não sei. Mas ele foi um aluno, então eu tento pegar sempre, se eu consigo colocar um aluno no mercado, ele ir lá no set, ver como é que eu gravo, já num Big Filter, né? Então, eu acho que é legal, não é só dar um curso, mas tentar fazer uma inclusão, de alguma certa forma, dessa pessoa dentro de um processo de um set de gravação, valendo a série, com produção, com todo mundo, que a pessoa fica até um pouco assustada, assim. Mas eu tento fazer esse não é só um curso, né? Só chegar lá. Eu não prometo que eu consigo levar todo mundo. Teve curso que tinha 15 pessoas, 20 pessoas. Não consigo, mas os alunos não deixam mentir, que eu coloco, às vezes, no grupo lá dos alunos. Né? Sempre crio um grupo de WhatsApp. Eu falo, olha, eu consigo levar 3 pessoas numa diária tal. Quem que se disponibiliza? Quem quer? Quem não está trabalhando e tal.
Então, eu sempre acabo fazendo isso para tentar, de alguma forma, não só colocar informação dentro da cabeça dessa pessoa, tentar fazer com que tentar incluir essa pessoa dentro de um processo, de uma gravação, que aí fica um pouco mais fácil. O dia que ela for trabalhar algum outro processo, ela fala, caramba, eu vi o outro gravando assim. Cara, tudo bem que tinha gente segurando o chapéu para quando ele estava com câmera ou outra coisa, segurando a cadeira que ele ia sentar, o roteirista dela, mas dá para enxergar essa solução, eu já vi ele fazendo, então eu consigo fazer no meu processo aqui. Então eu vou tentar, eu prometo que eu vou tentar, como sempre tento fazer com os alunos. Mas alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa? Porque muita gente fica para esperar isso entrar para o YouTube, mas quem está aqui, se quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa. Primeiramente, boa noite, todo mundo. Só não vou conseguir ligar a câmera aqui porque não estou em muitas condições, mas enfim. A minha dúvida não é bem uma dúvida, seria mais uma recomendação que eu gostaria de ter mesmo de você, porque você comentou sobre os vários estilos de fotografia, os vários estilos de iluminação, as várias fontes de inspiração. Queria saber se você, além da própria ABC, se você teria alguma recomendação, seja de um filme, um livro, um canal no YouTube, para inspiração ou para compreensão das técnicas de iluminação. Cara, livro tem alguns. Cara, tem bastante livro aqui agora. Porque hoje eu não estou no escritório, quando estou no escritório, os livros ficam todos aqui em cima, assim, de fotografia. Uhum. Mas o Edgar Moura, ele tem alguns livros maravilhosos que a galera, né, tem o da cor, que é o último, mas tem, eu não lembro agora todos eles, mas se botar o Edgar Moura lá, ele tem alguns 3 livros maravilhosos. Tem os 6 da cinema, eu consigo ver aqui. Só um segundo. Pode? Ó, tem um que é os 5, 6, C com tracinho, posto S, da cinematografia. Esse é muito bom. É Joseph, acho sério. Esse muita gente já leu, já viu. Esse eu li lá atrás, assim. Esse é Desculpa, muito bom. qual é o nome? É os 5, o quê? Os 5, 6, tipo, C no plural. Ah, tá. Os 5, 6, C com apóstrofo S, da cinematografia. Que é câmera, continuidade, corte, close-up e composição. Esse é muito bom. Mais uma... Pode falar? Cara, na internet, olha engraçado. Ih, meu Deus, entrei errado aqui. Cara, tem umas pessoas, cara, tem umas pessoas, Caduano, não, tem umas pessoas que falam um pouco de cinematografia na internet, um pouco mais para publicidade, assim. Mas eu Anderson, eu sou um maníaco no bom sentido de visualizar os behind the scenes de filmes. Esse eu vejo de todos os filmes. Todos os filmes. Eu vejo lá os bastidores, né? É porque você pode colocar making off, aparece uma parte que às vezes geralmente é gravado, sabe? Tem um making off que você grava, né? Mas quando você bota behind the scenes, né, por trás das cenas do filme tal, sei lá, deve ter já desse filme agora, mas tem Duna, enfim. Aí sempre tem mais de um, tem uns 5, 6. Agora virou até um produto, né? Isso, de 20 minutos, 30 minutos. Eu acho que Duna, inclusive, tem a parte grande, assim. Eu vejo de todos esses filmes. Porque no Behind the Scenes, você vê que você já viu o filme, na verdade. E aí, quando você está vendo ele, a cena, você vê a iluminação que o cara colocou, sabe?
Sim, sim. Colocou lá um butterfly dentro de um estúdio de 2x2, 3x3, 4x4, com um refletor rebatido, botou do outro lado. Eu vejo muito behind the scenes do Game of Thrones, porque eu fiquei muito tempo fazendo épico, né? Que é bíblico, né? Sim. Então, minha referência era muito Game of Thrones, muito essa pegada. Então, eu vi behind the scenes, eu tenho umas pastas que eu vou salvando no YouTube de cinematografia, né? Fotografia épica, fotografia tal. Então, behind the scenes eu vou salvando dentro dessas pastas. Então, quando eu quero revisitar alguma coisa, eu vou lá nessas pastas, tem vários behind the scenes. Então, eu tenho esses livros também, né? Tem livro de fotografia do Game of Thrones. Maravilhoso. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Photograph. Game of aqui, ó. Se você for ver eu não vou compartilhar aqui, mas se você colocar, o nome do livro é The Photography of Game of Thrones. É um livro grosso, assim, de capa dura, grandão, assim. Sim. A capa dele é a metade do trono. Do trono, eu consegui ver aqui, consegui achar. Conseguiu? The Photography of the Game of Thrones. Cara, esse livro é maravilhoso. Eu tenho ele lá em cima. E dentro dele, as fotografias, tem as iluminações, sabe? Você vê a iluminação das cenas e tal. Isso é maravilhoso. Então, eu, como pesquisa de internet, eu vou sempre no Game of Thrones. Eu vou sempre no behind the scenes, sabe? Sempre, o tempo inteiro. E como é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Por exemplo, usar entender como é que funciona a nossa mente, você vai hackear ela. A gente sabe, estudos já mostraram para gente que você reproduz uma coisa que você já foi exposto a ela. Então, um exemplo, digamos que o Luiz Felipe, ele é um fotógrafo, diretor de fotografia, e eu não estou dizendo classe social, esquece isso, classe social, etarismo, raça, está fora. Pessoa, só isso, um CPF, que eu quero dizer. Digamos que o Luiz Felipe, ele passou a vida inteira dele morando no Leblon, que está tudo bem, maravilhoso, está tudo certo, não estou dizendo sobre isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele passou a vida inteira no Leblon, ele leu a vida inteira livros como que ele costuma ler. Ele viu filmes, ele frequentou lugares X. Eu, Anderson, ou o Cauã, que está aqui, passou a vida inteira morando numa baixada do Rio de Janeiro, numa comunidade. Ele foi exposto a um tipo de iluminação a vida inteira numa comunidade, uma luz mais dramática, uma coisa tal. Ele quase não leu tanto livro, mas ele costumava ver filmes de ação, X, daquilo outro, tal. Numa hora de fotografar a mesma cena, no mesmo roteiro, cada um tem uma carga emocional que carregou da vida do seu HD, que eu quero dizer. Então, passou a vida vendo uma imagem um pouco mais contrastada, porque a vida foi assim, tá tudo certo. O outro com a vida com uma casa com uma ligada à luz, 10 luzes na sala, 10 luzes no quarto, no corredor, luz ligada durante o dia. Então, o HD dessa pessoa foi de outra maneira. Então, a fotografia que cada um vai executar é em cima do que você viveu. Em cima dos livros que você viveu, dos filmes que você gosta de ver. Um gosta de ver drama, outro gosta de ver comédia, outro gosta de ver terror. Então, dos relacionamentos que a pessoa teve, sabe? Então, cada um tem uma carga que você acaba executando sempre de acordo com o que você já viu. Não tem jeito. Então, quando você entende que o seu cérebro ele é assim, o que eu costumo fazer? Eu falo para as pessoas fazer. Por exemplo, quer começar a ser diretor de fotografia. Então, você vai lá. Hoje a internet é muito, muito mais fácil do que na minha época. E muito mais fácil do que na época dos meus mestres. Você bota lá os
os últimos 20 melhores filmes que ganhou Oscar. Não estou dizendo que o Oscar ele é uma métrica, mas é mais fácil você visualizar, né? Então, os últimos filmes, 20 filmes que ganhou o Oscar de direção de fotografia. Tá lá. Tal. Ponto. Você vê os 20 filmes. Pô. E se você tiver tempo, você vê o que ocorreu com ele. Né? Com o tempo. Você consegue fazer isso, sabe? Você consegue... Eu, por exemplo, que eu falei que eu tenho mais livros de arte hoje, de pinturas, do que de técnica de fotografia, de direção de fotografia, ou algo do tipo, porque eu sempre fico visualizando essas pinturas, sabe? Caravaggio, sei lá o que e tal. Porque eu vou fazendo com a minha cabeça, ela fique com belas imagens na minha cabeça, com referência de filmes, de movimentos cinematográficos na minha cabeça. Então, eu hackeei meu cérebro, sabe? Sim. Então, quando eu vou fazer um projeto, por exemplo, desse penúltimo que eu fiz, aí, que foi o Senhor e a Serva, que eu falo que eu uso os decks do Shot Deck, que é um site, Shot Deck, que tem frames de todos os filmes possíveis. Lá você consegue criar uma pasta, eu boto o nome da pasta, sei lá, a série que eu estava fazendo, e dentro dessa pasta, todas as referências que eu já bati com o diretor, ou com a direção de arte, enfim, whatever, eu boto lá, sei lá, 1000 imagens em cima dessa, porque você, fora as imagens que você salva para você mostrar para a empresa que você vai fazer, que a gente chama de booking, né, da referência do filme que você vai fazer, ou da série que você vai fazer, você bota lá, sei lá, 50 imagens, lá você consegue ter imagens relacionadas a essa imagem, sabe? Com referência a essa imagem. Você bota uma imagem lá com noturna, meio amarelada aqui, com a luz de fogo, mas com um luar mais azulado, por exemplo. Você consegue pegar você dá um clique lá, ele mostra várias imagens desse tipo, de vários filmes. Então eu guardo quase que 1000 imagens, sabe? Dentro de um baralho, chama de baralho lá. E aí eu fico vendo o que vai precedendo, as semanas que precedem a gravação, eu fico visualizando diariamente essas 1000 imagens. Tanto diurna quanto no, entendeu? Eu olho lá, eu boto ela a full screen no meu computador e salvo elas também no meu iPad e fico passando essas imagens o tempo inteiro. Tanto diurna quanto noturna, que todas as referências que eu já bati com o diretor, que eu já bati com o diretor de arte, ou com a diretora de arte, ou com a diretora de cena. Então, eu fico colocando na minha mente essas imagens o tempo inteiro. Então, eu já hackeei meu cérebro, entendeu? Eu buguei ele. Eu fiz com que semanas que eu estou gravando, que precede a gravação, eu fico nessas imagens o tempo inteiro, para quando eu estiver gravando, sempre vai ter uma coisa que vai me lembrar a cena que eu vi e eu vou fazer uma coisa parecida. Sempre tem uma referência, sempre tem uma coisa Sempre tem referência na minha cabeça. Por exemplo, teve uma série que era Até Onde Ela Vai. Cara, eu acho que era... umas 500 imagens, cara. Eu peguei folha... Eu fui num shopping, mandei imprimir num A3, que é uma folha maior, é o dobro da A4, que é bem gigante. Cada folha dessa com uma imagem gigante. E, cara, era um bloco desse tamanho assim. Caraca. Eu vou chutar aqui, umas 500 imagens. Talvez um pouco mais. E eu andava com isso no set. Eu tinha um assistente meu que ele ficava dando com isso no set. Tudo bem, que eu vou gravar esse set aqui durante uma semana. Ele guardava numa case essas imagens. Então, fora eu estar visualizando, essas imagens estavam lá. Tudo bem que hoje eu uso mais meu iPad, que as imagens ficam no meu iPad, então eu fico olhando o meu iPad o tempo inteiro. Eu separo às vezes por dia. Diurna, sol, diurna, nublado, diurna, sei lá o quê, noturna, assim, noturna, tal. Então, eu vou gravar cena diurna, diurna interior. Então, tem lá, dentro de diurna, eu tenho 2 pastas, interior e exterior. Então, tudo que é exterior, nessas 1000 imagens, diurna, eu estou nessa pasta. Tudo que é interior, diurna, eu boto nessa outra pasta. Então, eu vou gravar tudo no interior hoje, diurna. Eu vou lá e fico visualizando essa imagem no início do set, o tempo inteiro. Porque essas imagens eu fico aqui, aí, na hora de que eu vou reproduzir uma imagem, eu não tenho medo, inclusive, de colocar uma coisa mais contrastada, porque eu acabei de ver uma imagem contrastada e estava maravilhosa. Então, eu não fico com essa neura de ter que colocar muita luz aqui, porque estou com medo de como é que eu vou chegar lá numa pós, porque eu acabei de ver uma imagem maravilhosa daquele tipo ali. Então, eu tiro luz aqui, tá lindo, tá lindo, vamos embora. Vamos levar uma pós e já está pronta. Eu não fico... E outra coisa que eu tenho o costume de gravar, eu gravo com filtro mesmo, na lente.
Eu vou tacando filtro, vou fazendo bastante coisa, porque para me mexer menos na pós, sabe? Eu não fico muito a cargo de uma pós de colocar filtros lá, de sei lá o quê, Black Promit, Hollywood, sabe? Eu vou colocando na hora ali no vídeo. Já é registrado no cartão assim, direto no HD, do jeito que eu quero já chegar. Então, na minha maneira de gravar, claro que com a experiência, com o tempo, eu já gravo com mais ou menos como eu quero que já seja. Então, quando eu estou vendo os dailies, que a gente chama, assim, por exemplo, eu gravei hoje. E aí eu peço para o log me mandar, sei lá, 100 imagens do que eu fiz hoje. 100 frames. Olha, essa cena aqui, todas as cenas que eu gravei hoje, das 12 cenas, você me dá diurna, noturna, pedaço de cenas, de closes e tal, você me manda para mim. Então, todo dia ele me manda 100 imagens do que eu já gravei. Ele só coloca um REC 709 lá para mim. Acabou. É mais ou menos o que eu já vai ficar na pós. Então, eu vou pegando essas imagens, quando eu vou chegar numa pós, lá na frente, 3, 4 meses depois, eu vou mostrando as minhas referências, essas 1000 imagens, eu sento com o colorista e mostro essas 1000 imagens para ele. Olha, tá vendo aqui? Essa é a ideia do filme, essa é o tipo de cor que eu quero, esse tipo de contraste mais ou menos que eu quero, essa linha de cor do céu, eu quero um pouquinho mais pro verde, um pouco como tá a reflexão do espelho do Luiz ali. Ele tem um tonzinho de verde ali. Para mim, aqui, ele tem um tonzinho de verde. Talvez porque tem uma luz mais fria, junto com uma luz quente ali, tá dando um pouco de verde ali. Então, eu pego essa referência disso aqui, jogo para lá, eu pego as imagens do meu livro, que eu falei de pintura, levo esse livro de pintura e mostro, olha, tá vendo? Eu quero o céu mais ou menos assim, eu quero esse contraste mais ou menos dessa pegada aqui do Caravaggio, do Michelangelo, não sei de quem, da vida, que eu decidi ali. E aí, em cima disso, ele vai começar a fazer os processos dele, de começar a fazer umas pinturas de algumas cenas esporádicas, e aí eu vou batendo nessa pintura, que a gente chama de... Ai, meu Deus. Esqueci agora, Deus, um nome meio americanizado, que é uma blocagem de cenas que eu coloco só... Eu faço uma colorimetria dessas cenas e ele tenta replicar para as outras. Então, na hora que eu vou chegar, está quase meio que pronto e eu só vou fazendo meus detalhes em cima disso. Então, a minha dica é essa. Os livros que eu já passei, as coisas que eu faço, que é o behind the scenes, que eu uso com muita frequência, o tempo inteiro. Hoje, por exemplo, eu estava vendo behind the scenes do Sinners, né, os pecadores. Pecadores, sim. Vi uns 3 hoje no YouTube. Mas o que? Eu utilizo os frames que eu gravo nesse site chamado ShotDeck. Eu gravo bastante frames, então eu hackeio a minha mente para o filme que eu vou estar gravando. Lembra da historinha que eu contei? De cada um tem uma história, uma vida, Sim. cada um tem um processo de que viveu num lugar, outro viveu no outro. Sim. Então, cada um tem uma história. Mas o que eu faço para que isso, na minha cabeça, funcione para um filme, eu fico vendo imagens que eu quero que esse filme tenha, o tempo inteiro. E aí eu fico hackeando minha mente quando aparece para mim uma cena específica, o tempo inteiro, na hora do set ali, eu já sei que eu vou fazer porque minha cabeça só tá focada naquilo. Não sei se eu ajudei. Não, ajudou. Perfeito. Maravilha. Então é isso, assim, acho que está encerrando. Até passei já do tempo, né? Era para encerrar às 8. Mas espero encontrar com vocês lá. Quem tá me vendo também, que me encontre, a gente bate esse papo lá. A galera que geralmente gosta de me perguntar algumas coisas, no particular, no Instagram. Quem tem meu Instagram, eu imagino que você já tem o meu Instagram. Desculpa, mas quem não tem é só underline, Anderson, underline, Sérgio, underline. E as pessoas acabam me fazendo algumas perguntas lá no próprio Instagram, lá eu acabo respondendo algumas coisas. Porque eu acabo botando alguns frames, ou algumas imagens, ou algumas cenas que eu fiz, e as pessoas acabam me perguntando por lá, e eu acabo respondendo também. Então, vira um meio de troca. Assim como eu pergunto para outras pessoas, as pessoas perguntam para mim também, e a vida é esse ciclo de energia circulando por ali. E alguém já me ajudou, eu ajudo alguém, se alguém vai ajudar alguém, daqui a pouco minha filha vai estar fotografando, e essa pessoa vai estar ajudando minha filha. Eu já trabalhei com pessoas que trabalhavam com meu pai sabe, então
Meu pai ajudou alguém, que essa pessoa já me ajudou, e aí eu já... Enfim, a vida é uma troca de energia limpa, assim. Então, se quiser alguém perguntar alguma coisa lá, pode perguntar sem problema nenhum.